Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo mais um vídeo. Essa vai ser um conjunto de aulas separado para quem está prestando para concurso público, como é igual ao meu caso. Tá? Então, se você está no ramo para OAB, não é essa aula para você. Esse daqui é direcionado para os casos precedentes do STF. Não é para a OAB. A OAB ela segue mais a literalidade da lei, súmulas do STJ e súmulas do STF. Não é o caso, tá bom, do concurso público. Concurso público, ainda mais para carreiras de magistratura, Ministério Público, para promotor, utiliza-se aí de precedentes, casos mais atualizados, para formulação de perguntas, ou até mesmo na prova oral. Então vai ser totalmente separado esse estudo, vai ser mais uma atualização do que está acontecendo. A gravação dessa aula aqui está em 2024, então vamos pegar aqui desde o final de 2022 e passando por 2023 até chegar a 2024. Então vamos passar por diversos assuntos para estar preparado para quaisquer perguntas que uma banca na hora do concurso público pode oferecer, pode propor para qualquer candidato, tá bom? Então, peguei aqui nos meus arquivos a partir de setembro de 22, decisões do STF. E em setembro apareceu essa seguinte notícia, que eles mesmos publicam e passam no e-mail de quem se cadastrar no mailing. Tudo bem? Então, em setembro apareceu essa seguinte notícia. STF valida compartilhamento de dados mediante requisitos. Então, o que está tendo em foco? Compartilhamento de dados na administração pública. Geralmente, aí, como a gente, na parte da administração pública, rege o princípio da legalidade, onde tudo que é permitido somente é o que está prescrito em lei, aí repercussões em compartilhamento de dados, que é algo que está acontecendo entre entes sem lei, tá bom? Apesar de ter lei fazendo regulamentos, talvez essa troca de dados aí de um órgão para outro tenha devido alguns critérios, se isso é legal, se isso é legítimo ou não, se isso está dentro do poder de atuação da administração pública. E o STF validou esse compartilhamento de dados, só que mediante requisitos. E embaixo a gente vai ver quais requisitos são esses. Aqui fala, por maioria de votos, o STF decidiu que órgãos e entidades da administração pública federal podem compartilhar dados pessoais entre si, com observância de alguns critérios. A decisão ocorreu na sessão plenária desta quinta-feira, na análise conjunta da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6649, e da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 695. Ok? Aí, qual é o assunto? As ações foram ajuizadas respectivamente ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Partido Socialista Brasileiro, que alegavam que o decreto 10.046 de 2019 da Presidência da República, que dispõe sobre a governança desse compartilhamento de dados, geraria uma espécie de vigilância massiva e representaria controle inconstitucional do Estado, entre outras alegações. Então, o que estava sendo discutido aqui? Que se esse compartilhamento de dados geraria aí um controle massivo, uma vigilância massiva sobre as outras pessoas. O que você tem que entender aqui que o direito administrativo, direito constitucional, na sua grande essência, dando enfoque mais para os direitos de primeira dimensão, vem para parar o Estado.
vem para controlar o Estado. Isso foi uma resposta a um período absolutista, onde o rei fazia tudo, onde ele era a lei. Então, num Estado democrático de direito, o Estado tem limites e precisa ser observado esses limites. E qualquer momento que ele comece a atuar um pouco fora, tem que se tomar cuidado, porque já sofremos antigamente com o Estado absolutista, com abusos e arbitrariedades do Estado. Então, é um tema muito importante isso, porque pode cair em prova de falar que, numa pegadinha, dizer que em nenhum caso pode haver compartilhamento de dados entre a administração pública federal sob o fundamento de conter o Estado. Está errado. O STF flexibilizou esse entendimento. Tá? Isso pode ser pegadinha de prova. E o que fala aqui nos parâmetros? O voto condutor do julgamento foi do relator ministro Gilmar Mendes, no sentido da possibilidade de compartilhamento, desde que observados alguns parâmetros. Segundo ele, a permissão de acesso a dados pressupõe propósitos legítimos, específicos e explícitos para seu tratamento e deve ser limitada a informações indispensáveis ao atendimento do interesse público. O que pode tirar de conclusão com isso? De um lado, a gente fala de respeito aos dados. Tá? A tendência é isso. Vem aí a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Dados é uma coisa importante agora para o indivíduo. Assim como liberdade de ir e vir, a liberdade de proteção de dados está chegando. Então, o que acontece? De um lado, tá proteção de dados, direitos individuais, primeira dimensão, contra a resposta do relator ministro Gilmar Mendes, flexibilizar, porque esse direito não é absoluto, porque veio os direitos de segunda dimensão, que é o interesse público. Então, quando esse compartilhamento de dados for para atingir algum interesse público, os direitos de primeira dimensão de proteção de dados eles podem ser flexibilizados. Essa foi a resposta do STF, do entendimento que foi a ser seguido. Continuando aqui. Controle rigoroso. No seu entendimento, o compartilhamento deve ser limitado ao mínimo necessário para atender a finalidade informada. Também deve cumprir integralmente os requisitos, as garantias e os procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados. Igual eu tinha falado, Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados eles não podem ser infringidos de qualquer maneira, porque os direitos de primeira dimensão, direitos e garantias individuais, precisam ser respeitados, porque eles estão na Constituição. Então, dentre eles citou mecanismos rigorosos de controle ao acesso ao cadastro base do cidadão, publicidade do compartilhamento ou do acesso do banco de dados pessoais e fornecimento de informações claras, atualizadas sob previsão legal, finalidades e práticas utilizadas. Registro de acesso. Para o plenário, a necessidade de inclusão de novos dados pessoais na base integradora, como a escolha das bases temáticas que comporão o cadastro, deve ter justificativa formal prévia e detalhada. Está vendo que pode haver o compartilhamento de dados? Isso pode haver, desde que não seja arbitrário. Tem que ter uma finalidade, um interesse público, tem que ser formal, tem que ser prévio, tem que ser detalhado. Então ele flexibiliza, não é que ele libera compartilhamento à torta e à direito. Pode pegar quaisquer dados. Não, você pode pegar dados desde quando atinge o interesse público e que você mostra que você está respeitando a legalidade. Fazendo o quê? Agindo de boa fé também. Tem um princípio da moralidade na administração pública. Então, tem que ser prévio, tem que ser formal, tem que ser detalhado para mostrar que ele está de boa fé. Continuando aqui. Cabe ao Comitê Central instituir medidas de segurança compatíveis com os princípios da proteção da LGPD, em especial a criação do sistema eletrônico de registro de acesso, a fim de responsabilização em caso de abuso. Tá vendo? Aqui mostra que, ainda assim, sendo formal, prévio e detalhado, para garantir que os dados pessoais sejam devidamente usados,
cria-se registros de quem teve acesso aos dados para que, caso utilize de má fé, possa ser responsabilizado. Então, o que acontece? Pergunta de prova também. Por mais que seja flexibilizado a compartilhamento de dados, não significa que essa flexibilização, o uso indiscriminado não gera responsabilidade. Está errado, gera responsabilidade sim. Porque cria-se até o sistema de registro de acesso para que, em caso de uso de má-fé, seja encontrado a pessoa que utilizou indevidamente para ser responsabilizado. Aí no final aqui mostra atividades de inteligência. O tribunal decidiu ainda que o compartilhamento de informações pessoais em atividades de inteligência deve observar legislação específica e parâmetros fixados no julgamento da DI 6529, que limitou o compartilhamento de dados da Sisbin e atender ao interesse público, entre outros. Responsabilização. Em relação à responsabilidade civil, nos casos em que órgãos públicos utilizarem dados de formas contrárias aos parâmetros legais e constitucionais, o STF concluiu que o Estado poderá acionar servidores e agentes políticos responsáveis por atos ilícitos, visando ressarcimento de eventuais danos. De acordo com o tribunal, a transgressão intencional dolosa, tá? Ele deixou muito claro isso, transgressão intencional dolosa do dever de publicidade fora das hipóteses constitucionais de sigilo, resultará na responsabilização do agente estatal por improbidade administrativa, com possibilidade de aplicação de sanções disciplinares previstas nos estatutos dos servidores públicos federais, municipais e estaduais. O que está falando aqui? Transgressão intencional dolosa. Vai ter responsabilização. Viu quem fez isso de maneira dolosa? Vai ser responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Lembrando que improbidade administrativa sofreu uma reforma onde que ele não existe mais na modalidade culposa, mas somente na dolosa. Então, somente em casos de dolo vai haver essa responsabilização na esfera da improbidade administrativa, mas ainda que não haja dolo, aí pelos fatos dos princípios da administração pública do artigo 37, mostra que independente de culpa, se alguém sofreu um dano por conta da administração pública, sem dolo ou sem culpa, há reparação. Então, se alguém sofreu dano por violação de dados, sofreu um compartilhamento de dados indevidos, vai ser responsabilidade independente de dolo. Mas, no âmbito da administração pública, aí precisa ter a transgressão intencional, certo? E, fechando aqui, reestruturação do comitê, a decisão da Corte preserva a atual estrutura orgânica do Comitê Central de Governança de Dados, pelo prazo de 60 dias, a partir da publicação da ata de julgamento. A medida garante à Presidência da República prazo hábil para a superação do modelo vigente, a fim de fortalecer os mecanismos de proteção de dados pessoais. Tudo bem, galera? Vou fechar aqui, tá bom? Depois a gente deixa para a próxima aula mais um assunto que o STF veio postando pra gente.